Segundo dados apurados no censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos resolver a questão de número 155 do Enem 2015. Então acompanhe aqui comigo. A questão dá uma média de rendimento mensal dessa população de 101,8 milhões de brasileiros. E a questão fala que a soma dos valores, a soma desses rendimentos para os 10% mais pobres corresponde a 1,1% e a soma desses rendimentos para os 10% mais ricos corresponde a 44,5%. Ele quer saber o seguinte: a diferença entre o valor médio de uma pessoa que está entre os 10% mais ricos e o valor médio para uma pessoa que está entre os 10% mais pobres. Tá bom? Então vamos começar aqui calculando para os 10% mais ricos. Vou colocar aqui 10% mais ricos. Se a pessoa está entre os 10% mais ricos, o rendimento, dessa pessoa médio vai ser o quê? A quantidade de dinheiro que essas pessoas têm dividido pela quantidade de pessoas, certo? Então nós vamos representar da seguinte forma. Vamos pegar a média, que é 1.202. Vamos multiplicar pela quantidade de pessoas. A quantidade é 101,8 mil. 101,8 milhões, aliás, desculpem. Esses milhões, pessoal, eu vou representar com uma potência de base 10. 10 elevado a 6. E esse valor corresponde a 44,5%. Também vou multiplicar aqui, ó. 44,5%, eu vou escrever 44,5 sobre 100. Esse é o valor em dinheiro que esse pessoal tem, certo? Agora eu tenho que dividir esse valor pela quantidade de pessoas para dar a média, né? Então, dividido por... A quantidade de pessoas são os 10%, então eu vou colocar aqui 10 sobre 100. De quem? 10% de uma população de 101,8 milhões, ou seja, 10 elevado a 6. Aqui a gente vai fazendo as nossas simplificações. Vou simplificar aqui o 101,8 vezes 10 a sexta, que ele aparece em cima e embaixo. Aí, e esse 100 aqui aparece no denominador tanto em cima quanto embaixo. Então a gente corta também. De forma que aqui em cima vai ficar 1.202 vezes 44,5 sobre 10. 1.202 dividido para 10, basta você pegar a vírgula que está aqui, mover uma casa decimal à esquerda, vai ficar 120,2 vezes 44,5. Para você descobrir esse valor, basta fazer uma multiplicação apenas. E essa multiplicação vai dar igual a 5.348 e 90 centavos. Esse é o valor médio do que uma pessoa das 10% mais ricas ganha por mês, tá bom? Vamos guardar esse número aí, certo? Vamos guardar esse número aqui. Nós fizemos 10% mais ricos, então esse número vai ficar aqui, ó. Nessa caixinha aqui. 5.348,90 centavos. Porque nós vamos apagar agora essa conta, né? Dá mais um segundinho para você ver. Vamos apagar a conta. E a gente vai fazer a mesma coisa para os 10% mais pobres, certo?
Agora vamos fazer a mesma coisa com os 10% mais pobres, né? Então, os 10% mais pobres, nós teremos o seguinte, o dinheiro que esse pessoal todo ganha, dividido pela quantidade de pessoas, né? Então, vamos aqui. O dinheiro que eles ganham equivale a 1,1%. Então, vamos escrever aqui 1,1 sobre 100, vezes a média, que é 1.202, vezes a quantidade de pessoas, que é 101,8 milhões. 101,8 vezes 10 elevado a 6. E aqui embaixo nós vamos representar o quê? A população dos 10% mais pobres, ou seja, 10% de 101,8 milhões. 10 sobre 100 vezes 101,8 milhões. 10 elevado a 6. Você vai cortar do mesmo jeito o que está em cima e o que está embaixo. Ó. O 100 aqui no denominador em cima, 100 no denominador embaixo. 101,8 milhões, 101,8 milhões. De forma que a sua conta vai ficar assim, ó. 1,1 vezes 1.202 sobre 10. Ou 1,1 vezes 120,2. Quando você fizer essa multiplicação, o resultado que você vai encontrar vai ser R$ 132,22. Isso aqui é o que, em média, uma pessoa dos 10% mais pobres está ganhando, certo? Segundo esses dados. Então, vamos registrar esse número aqui também, ó. 132,22. Aqui. Registrei. Um segundinho aí para olhar novamente. Vou apagar para a gente fazer agora a diferença. O de cima, ou o de baixo menos o de cima, né? Então agora, no final aqui a gente faz a diferença entre esses dois valores. 5.348,90. 5.348,90 menos 132,22 né? Então, fazendo aí essa subtração, o resultado vai dar 5.216,68, que dá exatamente a alternativa E. Então, essa questão, a alternativa correta para ela é a letra E. Beleza? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje, uma questão muito interessante sobre porcentagem, envolve média, para você ir fazendo aquela sua revisão para o Enem 2016, se você está vendo esse vídeo em 2016, ou se você está vendo esse vídeo em 2056 também. Quero desejar bom Enem para você, tá bom? Forte abraço aí e até mais!